segunda Conferência Nacional de Educação, CONAE 2014, reuniu representantes de diversos segmentos em Brasília para discutir os rumos da educação. Meu nome é João Pessoa, sou do segmento de trabalhadores da educação do setor privado, professor de educação física há 30 anos em uma mesma escola. Eu sou Maria Rosa de Souza, o segmento que eu represento é os pais da rede municipal de Caicó, Rio Grande do Norte. Bom, meu nome é Francisco Alaí da Silva Santos, sou do Acre e vim representando o segmento de estudante. Vim dar meu passo de contribuição para o meu estado e também para o meu país. A importância de participar da Conferência da Educação é contribuir para que as coisas melhorem, apesar de que houve uma melhora a partir da primeira conferência. E esperamos que essa segunda traga mais proveito e mais coisas melhores para a educação, principalmente para a rede municipal. Além do Plano Nacional de Educação, é a questão da regulamentação do setor privado. Ela precisa ser transformada e, quem sabe, a gente transformar toda essa educação brasileira, de fato, uma educação pública, laica, democrática e total, geral para toda a nação. A minha opinião é que os interesses públicos sejam voltados mais para o público e não para os setores privados. Os setores privados priorizam muitas coisas que beneficiam a eles, as empresas. E sendo voltado para os setores públicos, abrange a população em geral. Nos 5 dias de programação, a CONAE 2014 reuniu 2.658 delegados, 262 observadores, 45 convidados, 70 palestrantes, 138 jornalistas e 107 expositores. Vocês são tão importantes nessa luta que foi travada duramente, mas continuam sendo muito importantes para que a gente continue acreditando que a educação é que vai libertar o Brasil, que a educação é que vai emancipar esse país, é a educação que vai dar esperança para os jovens e para as famílias e para as crianças desse Brasil. A CONAE é o cenário ideal para que eu reitere o compromisso do meu governo com a educação. A educação é hoje a prioridade das prioridades, a número 1. A CONTEE esteve presente com seus delegados, muitas propostas e um concorrido stand. A CONTEE hoje está amplamente conhecida, não só por outras entidades, como pelas bases de outras categorias. Isso é um trabalho que já vem há longo tempo e foi culminado hoje. O stand da CONTEE foi excepcionalmente vitorioso. Com certeza foi o stand de maior sucesso aqui no CONAE, com certeza. Foi uma oportunidade, como diz o Zambon, da gente reafirmar o que tem sido a CONTEE politicamente. O stand se tornou, de fato, um ponto de encontro dos delegados, trabalhadores do setor privado e não trabalhadores do setor privado. As pessoas sempre passavam aqui para buscar referência se estava acontecendo alguma coisa nova, se tinha algum debate que era interessante, pedindo a opinião da gente e conhecendo as propostas da CONTEE. Os delegados da CONTEE acompanharam todos os debates. Na educação privada, muitas vezes os estudantes são proibidos de se organizar através dos grêmios livres e nós, trabalhadores da educação privada, temos diversas dificuldades de fazer nossas reivindicações. Discutir a questão especificamente da gestão democrática e qualidade social da educação foi extremamente importante porque, do ponto de vista nosso, da CONTEE, que representa os trabalhadores da educação privada, é um outro viés. A qualidade da educação ou a qualidade social da educação implica também em haver democracia dentro de todas as instituições, sejam públicas ou sejam privadas. A educação tem que ser vista como um bem social. Ela tem que servir para vários motivos, não só para ensinar os saberes especificamente acadêmicos. A educação tem que servir também para formar um cidadão e cidadãs que possam exercer sua atividade de maneira plena na sociedade. Falar em democratização de gestão escolar para o setor privado de ensino é algo
simplesmente no campo do absurdo. Eles não admitem isso, como não admitiram na Constituição, como não admitiram na luta do PNE, como sempre apresentam esse discurso contra a regulamentação e pela flexibilização, a diferenciação entre o setor público e o privado, como se o setor privado não tivesse que ter também regras a serem cumpridas, especialmente regras no controle do capital. A essência é colocar privado subordinado ao público. Isso, inclusive, é o espírito da nossa Constituição, quando a Constituição diz que a educação é aberta à iniciativa privada, porém, a propriedade privada deve cumprir sua função social. A garantia de uma educação de qualidade, socialmente referenciada, que tenha padrões de inspiração republicana, principalmente na garantia do acesso, à democratização. Não poderemos jamais discutir qualquer organização educacional nessas bases se não pensarmos como que se organiza o financiamento da educação. Para poder discutir a qualidade da educação, tem que ter recursos para a educação. Por isso existe toda uma pressão, que é uma pressão legítima do movimento social, pelos 10% do PIB para a educação. Temos a garantia dos 75% dos royalties do petróleo para a educação e mais de 50% do Fundo Social do Pré-Sal. É interessante a questão do auxiliar de administração escolar ou do técnico administrativo, porque até então essa categoria não era discutida nesses fóruns. 52% desses trabalhadores são demitidos antes de completar 2 anos de contrato. Outros 25% são demitidos antes de completar 5 anos. Por ser escola, imagina-se que as relações de trabalho são de vanguarda. No entanto, não é o que se vê na prática. O debate sobre educação superior como bem público e direito social é muito importante e assume nessa segunda conferência sendo uma questão estratégica para o avanço da educação no Brasil. Não basta possibilitar o acesso, condições de permanência, se a educação que for oferecida for uma educação que não corresponde àquilo que a própria Constituição estabelece, que é uma educação que possibilite o desenvolvimento pleno do estudante, que possibilite a formação pela cidadania e também a qualificação para o trabalho. Então, essa concepção de educação, que é uma concepção de educação socialmente referenciada, tem que ser assegurada pelo Estado em todos os níveis. Os órgãos de controle social dos sistemas de ensino, os conselhos de educação, conselhos do Fundeb, os fóruns de educação, tanto os municipais, os estaduais, até mesmo o Fórum Nacional de Educação, na sua grande maioria, esses órgãos não são órgãos de Estado, mas muito mais órgãos de governo. Nós precisamos entender que esses conselhos ainda precisam ser construídos dentro do ponto de vista de um órgão de Estado e de controle social. Apesar de cumprir um papel importante, ainda não estão devidamente estruturados, inclusive para o cumprimento deste papel. Uma mesa que tratou da mercantilização traz à tona novamente uma bandeira de luta forte da CONTEE, que é justamente a bandeira que a educação não é mercadoria. Levamos em conta que hoje, em âmbito nacional, há uma grande preocupação das entidades educacionais e principalmente da CONTEE pela regulamentação do ensino privado. Justamente porque sabemos que esses grandes conglomerados tratam a educação dentro de um fator primordial, que é dessa questão mercadológica, e não leva em consideração em absolutamente nada o que se trata de princípios básicos, né? Que é principalmente a questão da qualidade, da formação, da valorização dos profissionais. O colóquio sobre saúde do trabalhador
Da nossa parte, da parte da CONTE, nós apresentamos dados da realidade da categoria dos professores e da categoria dos técnicos administrativos a partir das pesquisas que nós acumulamos no período recente. Nós sabemos que a jornada de trabalho excessiva que os professores têm com o trabalho extra-classe que são obrigados a cumprir, isso leva a um estrangulamento e um adoecimento emocional muito intenso. Na perspectiva dos trabalhadores técnicos, o destaque feito é com relação à intensificação não da jornada de trabalho propriamente dita, mas da atividade de trabalho. Os principais avanços da CONAI 2014 foram o fortalecimento da educação pública, sendo imprescindível o efetivo cumprimento dos avanços expressos no Plano Nacional de Educação e a deliberação para que a implementação do Sistema Nacional de Educação, o qual tem até 2016 para ser aprovado, seja considerada prioritária. A CONAI também representou uma conquista no sentido de apoiar, defender e aprovar a bandeira da CONTE em defesa da regulamentação do ensino privado.